Sonhos diários. Parece que eu sonho durante o dia, né? Não, por que sonho diário? Porque diariamente eu vou colocar aqui os sonhos que eu tenho durante a noite, ok? É claro que nem todos os sonhos têm uma lógica, têm algum significado. Alguns até trazem algumas informações boas e têm alguns significados. Mas tem muitos sonhos que são um tanto confusos, que não têm lógica alguma, né? Pelo que eu estudei da doutrina espírita, esses sonhos são frações, são fracionários, são parte de um todo, pequenos trechos, então fica meio confuso para a gente poder entender ou interpretar. Às vezes são coisas ilusórias, né? Que está na nossa mente. E a gente vive como se fosse real, certo? Embora seja da imaginação. Mas, como prometido a vocês, como eu falo para vocês, eu sempre me lembro do meu sonho, seja ele confuso ou não, ok? Então, o sonho que eu tive essa noite passada foi um desses sonhos confusos, que não tem lógica, não tem explicação, mas eu vou relatar para vocês. Eu sonhei várias coisas bem diferentes, sem qualquer significado para mim. Uma delas foi que, acho que a maioria foi muito voltado para o negócio de carro, né? De acidente de carro, essas coisas. Um deles foi que um parente meu, eu chegando em casa, um irmão meu emprestou meu carro para uma pessoa. E essa pessoa, na verdade um casal, bateram com o meu carro, me trouxeram o carro todo bagunçado, quebrado. Eu reclamei, eu briguei com meu irmão e briguei com esse casal também. Ok? Esse foi um sonho. Outro que eu tive semelhante foi que tinha uma pessoa num carro também dirigindo e queria fugir de um acidente que ele havia provocado, enfim. Eu não lembro qual foi o tipo de acidente. Ele queria fugir de um conhecido meu. E ele tinha feito alguma coisa errada. Eu não lembro muito bem o que foi que ele fez de errado não, tá? Suponho eu que tinha batido com o carro em algum outro carro, alguma coisa assim. Ele estava dando ré no carro, tentando fugir, tentando fugir. E esse conhecido meu estava sempre na frente do carro, não deixando ele para frente. Até que eu fui tomar as dores desse meu conhecido e peguei o carro desse sujeito, ele estava dentro do carro, era um Fusca. E peguei o carro e virei o carro de cabeça para baixo, ou seja, com a roda para cima, para que o cara não ficasse andando com o carro para lá e para cá. E ele saiu do carro, eu fui e briguei com ele. Por que você está querendo sair daqui? Tem que resolver isso, não sei o que, você está errado, pereré, parará. E o cara ficou assim me olhando, bem, enfim, o sonho acabou. Então você vê como é que os sonhos às vezes são compostos. Não tem lógica, não tem explicação. Esse lance desse Fusca me levou para um lugar que eu morei, uma localidade que eu morei em Jacarepaguá. Aqui alguns anos atrás eu era solteiro, quando eu morei nesse local. Então tem muitos anos isso, tem mais de 40 anos, ok? Que eu morei nesse local. Então, esse acontecimento foi naquele local. Uma pessoa que eu conheci envolvida com essa outra que eu não conhecia. Então também não tem lógica nem fundamento algum esse tipo de sonho. Eu quero, aqui, embora não tenha sido ontem, como essa nossa, mais essa frente de trabalho que eu me propus a fazer, até não sei quando, eu vou relatar alguns sonhos do passado que eu tive e que são interessantes também. Alguns são explicativos. Então hoje eu vou relatar um, somente um. Tem muita gente que não sonha com cores, né? Não sonha colorido. Eu também, tem muita gente que fala que a gente no sonho não vê ninguém falar, realmente a gente não vê ninguém falar. A gente conversa praticamente por pensamento. É muito interessante isso. É automático e a gente não acha nada de anormal quando estamos vivenciando isso. Ok? Então é interessante isso, tá? Tem muita gente que sonha e não vê cores. Eu vejo. Eu nunca tive problema de ver cores. Bem, esse sonho que eu quero relatar para vocês aconteceu alguns anos atrás, não, não tenho como datar para vocês, mas foi ali perto de 2001, 2002,
por aí, não 2000, 2001, 2002, por aí. Bem, enfim, eu estava na pátria espiritual, estava, né, no ambiente espiritual, e em dado momento me veio a curiosidade de me ver, de olhar para mim. Geralmente, todos os sonhos que eu tive, eu nunca olhei para mim. Eu olho para o externo, né? Para as coisas que estão acontecendo em volta ao redor, né? E eu nunca... É interessante esse sonho, porque nesse sonho eu quis olhar para mim, olhar para o meu corpo. Então eu estiquei o braço à minha frente e olhei para o meu braço. A visão que eu tive de mim mesmo, na parte espiritual, era a seguinte: meu braço tinha uma cor amarelada, um amarelo bem claro, não era opaco, ok? Era como se fosse vaporizado, translúcido, que dava para ver alguma coisa do outro lado, certo? Não sei se está dando para vocês entenderem. A cor amarelada, não era azul, não era verde, não era cor-de-rosa, não era violeta, não era prateado, não era nenhuma dessas cores. Sim, era a cor amarela, certo? Era um vapor intenso, formando o meu braço, imagine vocês um braço, formado como o braço humano, porém não era de carne e osso, era de vapor, né? Como se fosse um vapor formando um braço, na cor amarela, translúcida, ou seja, que dava para ver o outro lado, ok? Não era, como eu estou falando, translúcido é uma coisa que não dá para ver nitidamente o outro lado, mas você vê como o seu outro lado do braço, a parte de trás, fora do braço, né? E tivesse assim uma cor opaca, né? Então é isso, minha gente. Esse sonho eu tive alguns anos atrás, ok? Então eu entendo que eu, espírito, a minha vibração, né, por não ser muito elevada, acredito eu, é amarelada. Porque, segundo a doutrina espírita, quanto maior a evolução do espírito, mais clara é essa luz. Chegar a tonalidade, por assim dizer, se podemos dizer isso, mas para se assemelhar a prata, né? Quanto mais a luz for intensa, que é a prateada, acredito eu, claro, né? Mais evoluído é o espírito. Então, como eu sou ainda numa intensidade amarelada, é claro que eu estou muito longe disso. Então, realmente, eu posso dizer que é compatível com a minha capacidade intelecto-moral. Ok? Então, o que eu trago para vocês hoje, conforme eu falei, hoje é dia 4 de novembro de 2023. Até o próximo sonho. Quando eu dormir de hoje para amanhã, eu relatarei para vocês outro sonho que eu tiver à noite que está por vir. Tchau, um abraço.